Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje uma quarta-feira paulistana daquelas, né? Frio, novembro, chuva e o trânsito não anda para lugar nenhum. Então, quem tiver que se deslocar em São Paulo nessa hora, tá com problemas sérios porque a cidade trava. E não sei quando é que nós vamos resolver esse problema da mobilidade aqui em São Paulo. É razão de tantos protestos da população e medidas apenas paliativas. Mas, enfim, nós temos aqui que tocar o nosso programa com um ou dois ou com três presentes, porque o trânsito realmente dificulta o deslocamento das pessoas. É uma coisa desumana o trânsito em São Paulo. O Câmara Aberta Sindical, como sempre, ao vivo às quartas-feiras, gira em torno de um tema, ou de uma greve, ou de uma categoria, ou de um evento sindical, ou de uma entidade, uma instituição ligada ao movimento sindical. Nesta quarta-feira, hoje, nós vamos falar do DIEESE, não do velho DIEESE que todos conhecem, que o DIEESE faz contas, assessora as campanhas salariais, contesta os índices inflacionários na época da ditadura, né? Contestou aquele índice manipulado, ficou famosa essa história. Mas hoje vamos falar de uma outra faceta do DIEESE, que é o DIEESE enquanto instituição de ensino. O Departamento Intersindical de Estatísticas de Estudos Socioeconômicos, criado pelo Movimento Sindical Brasileiro em 1955, criou em 2011 uma escola, chama Escola de Ciências ou de Ciência do Trabalho. E nós vamos hoje falar com Nelson de Chueri Caram, que é o diretor da escola do DIEESE de Ciências do Trabalho. Caram, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Parabéns ao DIEESE por essa iniciativa. E te pergunto, quando que a escola começou a funcionar? Se está funcionando bem? Qual a avaliação que vocês já fazem assim, da iniciativa? Bem, em primeiro lugar, agradecer em nome do DIEESE o convite que foi feito e a abertura desse espaço para que nós possamos estar resgatando também um pouco da história passada e presente do DIEESE e do trabalho que ele faz aí ao movimento sindical. Então, muito obrigado, Franzinha, pelo convite. Na verdade, a escola do DIEESE não é uma escola que se inicia em 2011, né? Formalmente sim, como escola, mas a trajetória do DIEESE nas atividades de formação, de educação voltada para o movimento sindical, ele remonta já a mais de 35 anos, né? Inclusive remonta à história do DIEESE. Como você falou, o DIEESE é um departamento e quando ele foi criado em 1955 pelo conjunto de entidades sindicais aqui de São Paulo para se contrapor à questão do custo de vida, a nominação do DIEESE departamento, ela foi muito bem escolhida, muito bem calculada. Por quê? Porque se imaginava que aquele espaço institucional que estava sendo criado, a médio, a longo prazo, viesse a se constituir numa universidade do trabalhador. Então, daí o nome departamento. Seria um departamento de uma universidade do trabalhador que faria ou desenvolveria os estudos e as pesquisas econômicas para o movimento sindical. Então, já na origem do DIEESE já tinha essa preocupação daqueles líderes sindicais que fundaram em criar uma universidade. Bom, esse sonho, ele ficou adormecido. Até porque veio a Ditacuja, a ditadura aí, criou dificuldade para todos nós. Levou à ilegalidade, né? Muitos sindicatos, o DIEESE mesmo passou um período aí muito difícil, funcionou na garagem de um técnico do DIEESE, mas enfim, a instituição sobreviveu. Desde os anos 80, o DIEESE já vem fazendo atividades de formação para o movimento sindical, cursos basicamente de preparação do dirigente para a negociação coletiva. Então, nós iniciamos nosso trabalho com um curso que ficou muito famoso e é até hoje no movimento sindical, de estrutura e processo de negociação de vários dirigentes, desde do Lula até vários outros. O Lula fez curso no DIEESE? Fez curso no DIEESE. Nós trabalhamos muito lá, na época eu nem estava no DIEESE, mas os técnicos, a direção do DIEESE na época Parece que ele aprendeu, fazia... né? Parece que ele aprendeu. Eu acho que aprendeu um pouquinho, né?
Então, essa trajetória do Diese em formação já vem ao longo de muitos anos. Qual é a novidade? Né? Que é isso que você falou, que o Diese, em 2011, abriu uma escola. A novidade é que, em 2011, né, nós inauguramos uma escola formal de nível superior, né? Reconhecida, certificada pelo Ministério da Educação, e que implantou o primeiro curso no Brasil em Ciências do Trabalho. Agora, Carão, o que quer dizer, traduzindo aqui para o popular, Ciências do Trabalho? Então, essa é a novidade desse curso, porque tradicionalmente as escolas, hoje até as universidades, infelizmente, dão pouco espaço para a discussão do trabalho, né? Eu venho de uma geração, nos cursos de economia, a gente tinha lá a economia do trabalho. Hoje, se for ver os cursos, os currículos na área de economia, a economia do trabalho praticamente não existe, né? Então, você tem referenciais de discussão do trabalho na economia, né? Você tem na sociologia, você tem na antropologia, você tem no direito. E essa escola, que se chama Ciências do Trabalho, qual é o nosso esforço? É, na verdade, olhar para o trabalho numa perspectiva interdisciplinar, onde ele congrega todas essas áreas de conhecimento, né? Da economia, da sociologia, etc. Então, essa, vamos dizer, é um diferencial desse curso, dessa graduação, é ter, vamos dizer, essa perspectiva de um olhar interdisciplinar aí sobre o trabalho. E mais do que isso, né? Não é só o recorte do campo, o que é o trabalho, quais são os seus limites, mas é a partir do olhar de quem que o trabalho é produzido e é pensado. E aí é o diferencial que eu diria basilar da escola, que na verdade nós estamos fazendo todo um esforço de formação para produzir conhecimento sobre o trabalho a partir daqueles que vivem do trabalho. Perfeito. E não o que existe hoje nos espaços acadêmicos, é muita gente falando sobre o trabalho. Sim. Né? Então nós estamos trazendo para dentro da escola aqueles que realizam esse trabalho e nos ajudando a fazer essa reflexão aí sobre o que é o trabalho na sociedade brasileira. É interessante esse enfoque que você faz, mas antes eu quero fazer um comentário, mas só a título de informação. Você é economista, você é antropólogo, sociólogo, qual que é a sua formação acadêmica? A minha formação é economia. E você se formou em que escola? Eu me formei na Universidade Federal do Paraná, uma escola pública, né? Uma universidade pública. E você, antes de trabalhar no Diese, você teve a experiência de trabalhar no setor privado ou não? Não, no setor privado não. Eu trabalhei quase 3 anos numa instituição pública lá do Paraná, Instituto de Pesquisa e Planejamento, e logo em seguida entrei no Diese. Estou no Diese desde 1986. Bom, nós estamos falando com o Nelson de Chueri Caran, né, cujo sobrenome não deixa dúvida sobre sua procedência, né? É libanês. Libanês, né? É libanês. E, aliás, é grande a comunidade libanesa no estado de São Paulo e interessante como é uma comunidade... eu fiz um comentário outro dia até deselegante. Na minha casa, estava um amigo meu, Samir, e eu falei, Samir, é interessante como é que os libaneses se adaptaram tão bem ao Brasil. É uma comunidade que... eu tenho até amigo libanês que é espírita, né, e tal. Ele disse, não, mas eu sou brasileiro, pô, quem tá falando essa história de libanês é você. Eu sou neto de libanês, eu sou brasileiro, até esqueço que eu sou libanês. Não, mas eu só perguntei aqui por causa do sobrenome, né? Bacana. Agora, a sua observação, que eu achei muito interessante, foi o seguinte. Vamos então discutir o trabalho, né? A chamada ciência do trabalho, o trabalho em toda a sua multiplicidade, com todos os seus envolvimentos, com todas as suas, digamos, relações e inter-relações, mas não é uma discussão acadêmica que fica, digamos, entre teoréticos, né? É uma discussão que ela é alimentada pela própria condição dos alunos. São muitos dirigentes e são muitos sindicalistas com mandato também, né? Sindicalistas e tem trabalhadores da base também? Sim, acabou de chegar aqui um dos alunos aqui e uma das entidades que inclusive prestigiam bastante esse projeto da escola. O Nildo pode
Nildo Queiroz. Ele pode falar tão bem quanto eu. Ele está aqui para não me deixar mentir, porque Certo. ele é a experiência viva aqui da escola. Tudo bom, Nildo? Tudo bem, cara. Seja bem-vindo aí. Então, na verdade, quando nós começamos a formular o projeto, acho que isso também é bom destacar. Nós não iniciamos um projeto assim, tirando da cabeça de alguns. Nós viemos num processo de construção dessa iniciativa da escola, desde quando o Diese completou 50 anos em 2005, que a gente começou a consultar o movimento sindical sobre a oportunidade ou não de ter essa escola. Viemos fazendo várias consultas, fizemos muitas oficinas e definimos então os contornos desse projeto. Carlos, hoje só me dá licença para interromper aqui, porque nós temos uma sessão na linha e a gente está pegando a pessoa no celular, então desligação do celular é complicada, ainda mais dia de chuva. Nós estamos com o Sebastião Soares, que vai falar, chamo na linha para a gente rapidamente falar com o Sebastião. Bom, caiu a ligação, como eu já havia anunciado aqui, consultado o oráculo de Delfos, eles tinham me dito assim, provavelmente cairá a ligação, viu? Vamos em frente, vamos tentar falar com o Sebastião daqui a pouco. Então, fique atento, por gentileza. Entrou o Sebastião, eu peço a licença aqui para as pessoas e nós colocamos ele na linha. O programa ao vivo é assim mesmo, tá? Não se preocupe que vai no ritmo da vida real. Estamos aqui recebendo Helenildo Queiroz Santos, diretor dos Sindicatos Metalúrgicos Guarulhos e Região, aluno da Escola de ESE, depois o professor que vai dizer se você está sendo bom aluno, tá? E que se deslocou de Guarulhos até aqui para nos atender. São 20 e poucos quilômetros, mas para atravessar nesse dia de chuva é a verdadeira travessia do deserto do Saara. Ô Nildo, me diga uma coisa, por que você, primeiro, obrigado pela sua presença, por que você decidiu estudar Ciências do Trabalho? Bom, boa noite, Franzinho, boa noite, Calan, boa noite a todos que nos assistem. A decisão é porque nós vamos ter uma experiência única de poder estar estudando um tema que faz parte da vida dos trabalhadores. E uma experiência mais única ainda, de nós temos uma faculdade, de um centro de conhecimento que tem uma ligação direta com o movimento sindical e tem uma história de 50 anos aí construindo conhecimentos, né? Eu tenho certeza, e já participei de curso no Diese, entre eles o de formação de dirigentes sindicais, né? E tem esse conhecimento acumulado para poder trazer agora à tona essa discussão que é muito importante, a gente poder dar foco para o mundo do trabalho, né? Fazer a sociedade, fazer com que os trabalhadores, com que a sociedade, com que o próprio movimento sindical possa pensar e repensar o mundo do trabalho na ótica do trabalhador. Eu acho que esse é o maior ponto. Perfeito. Eu queria chamar na linha, agora torcendo para que não caia a ligação. Vamos lá? Alô? Sebastião Soares. Boa noite, João Franzinho. Tudo bem, Joãozinho? Como é que vai você? Na guerra, na guerra. Na guerra, né? Sempre, né? Sindicalista dorme tarde e acorda cedo. Sebastião, obrigado, viu, pela sua gentileza em participar aqui do nosso programa, pelo telefone, você que já esteve aqui várias vezes presente. A honra é sempre minha. O Sebastião, para quem não sabe, ele é diretor da Confederação Nacional dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, e também é dirigente da nova Central Sindical de Trabalhadores. Ô Sebastião, amanhã, dia 7, vai haver em Brasília um ato das centrais sindicais tentando impedir um projeto de lei que trata do direito de greve dos servidores. O que é esse projeto e por que ele está sendo contestado? A questão é o seguinte, nós não temos o direito de greve efetivo no Brasil, porque a Constituição de 1938, que nos incisos 6 e 7 do artigo 37, definiu direitos de organização e sindicalização dos servidores públicos, foi omissa com relação ao direito de greve na plenitude e principalmente com relação à negociação. Tá. Em 2010, o governo brasileiro ratificou a Convenção 151 da OIT e preencheria essa lacuna. A 151, né? A 151. Mas como essa convenção ainda não foi regulamentada,
a ratificação ainda não está em vigência. E existem no Congresso do Congresso Nacional mais de 20 projetos tratando dessa regulamentação. Correto. Mas, na verdade, com exceção, eu diria, apenas de um projeto do deputado Paulo Paim, os demais, em vez de regulamentar, ao contrário, eles restringem esse direito. Especialmente o projeto do senador Aloysio Nunes, que é o mais destrutivo de todos eles, porque, na prática, ele acaba com o direito com o exercício do direito de greve. Eu li hoje que parece que em certos setores, por exemplo, setor de segurança, 80%, pelo que diz o projeto do Aloysio, não poderão paralisar as atividades, é isso? É verdade, mas além dessas questões absurdas, de definir, né, uma presença de trabalhadores e trabalhadoras durante o período de greve, que absolutamente nem justificaria fazer greve, numa situação totalmente antagônica com o que é aplicado no setor privado. Né? O problema é o seguinte: falar de lei de greve no setor público sem um mecanismo da negociação é enganação. Perfeito. Então, é por isso que nós, da Nova Central, temos a posição de que só é possível discutir direito de greve com negociação coletiva. Perfeito. Porque a negociação é justamente em função da greve. E a negociação é justamente para evitar a greve. Muitas vezes faz-se greve justamente para abrir negociação. Exato. Boa parte das greves de serviço público é pré-negociação. Então, nós estamos fazendo uma discussão sem pé nem cabeça. Porque discutir abstratamente direito de greve, impor impedimentos, primeiro que não vai funcionar. Porque no serviço público as leis são conquistadas na luta. Né? Então, nós não temos nenhuma legalização oficial, mas isso não impede que façamos greve, que tenhamos em alguns entes federativos, né, municípios, estados e mesmo na área federal, algumas mesas de negociação onde são celebrados acordos, mas nós não temos leis específicas que permitam, né, a celebração da negociação e de convênios independentes de pareceres posteriores do Legislativo. Perfeito. Ô, Então, Sebastião. nós temos um caminho, um cipual muito complicado, Tá. muitas dificuldades, e tanto o governo federal quanto os governos estaduais e municipais, ou seja, a administração pública de forma geral, ela joga no sentido de impedir o exercício efetivo do direito de greve. Correto. Tanto que nós, da Nova Central e da Confederação de Servidores Públicos, na próxima reunião anual da OIT, em 2014, se até lá, que será do mês de junho, se até lá o governo brasileiro não tiver regulamentado, não é, a organização sindical do setor público com a negociação e o direito de greve na forma como ratificou a Convenção 151, nós seremos obrigados a denunciar o governo brasileiro por não cumprimento, né, de um convênio internacional que ele assinou. Perfeito. Isso poderá produzir sanções, Sim, poderá sim. produzir advertências e outras consequências para o Brasil. Mas as consequências maiores e piores são para os servidores públicos, para os serviços públicos e para a sociedade. É por isso que o instrumento da negociação, a regulamentação do direito de greve, ele é uma necessidade social, não só dos trabalhadores e trabalhadoras, mas do conjunto dos serviços públicos e principalmente da população. Perfeito. Sebastião, eu queria aproveitar aqui a ocasião para te fazer um convite, para que a gente faça um programa específico aqui com você, com outros dirigentes aqui no estúdio, para a gente discutir a Convenção 51 e o direito de greve. Desejando, terei que encerrar, ser indelicado contigo, porque o tempo aqui corre. Desejando que o ato amanhã em Brasília, dia 7, tenha sucesso. E lembrando, eu considero o Aloysio Nunes Ferreira um dos melhores quadros da política brasileira, extremamente preparado, até pela sua biografia. Não pode adotar uma postura patronal, reacionária como essa, ainda mais tendo a biografia que ele tem. Então, um abraço a você, boa sorte na manifestação amanhã. Um abraço, obrigado. Ok? Voltamos aqui com Câmara Aberta Sindical. E vamos fazer sim um programa para falar da questão dos servidores, porque evidentemente que parece que é uma diferenciação. A regra para o seletista será uma, a regra para o estatutário será outra, segundo prevê lá o anteprojeto.
Mas o que se quer, na verdade, é impedir a greve de servidor público. Eu entendo que nos setores essenciais é preciso ter todo o cuidado para que a greve não ocorra, né? O setor de saúde, né? E outros setores são absolutamente vitais para a população. Mas também não é com a canetada de um senador que nós vamos resolver esse tipo de problema complexo. Falta mais diálogo, falta mais entendimento, falta mais o Congresso baixar a bola e conversar com as entidades que representam os servidores brasileiros. Antes de voltar com o Nildo Queiroz e com o Caran, do Diese, eu queria mostrar alguns materiais sindicais que chegaram para a gente, para retomarmos o programa sobre a Escola de Ciências do Trabalho do Diese. É um jornal que acabou de sair da gráfica sobre o 22º Congresso Sindical Comerciário. Evento mostra a unidade e a força dos comerciários. E tem aqui o presidente, acho que é o Luiz Carlos Mota, que está de costas, e um plenário grande, muito grande. O evento foi em São Pedro. Também temos aqui a Força Sindical, o Jornal da Força Sindical, reforçar a unidade para avançar nas conquistas, uma foto grande que dá conta da passagem do bastão, né? O Paulinho vai cuidar só lá do partido recém-fundado e o Miguel Torres, que preside os sindicatos comerciais, dos metalúrgicos de São Paulo, assumiu já a presidência da Força Sindical. Tem outros materiais que eu mostro no correr do programa. Nildo, já tem perguntas de telespectadores, mas eu queria continuar contigo para que você pudesse falar um pouco mais. Você explicou por que você se interessou pela escola, por ciências do trabalho, etc. Agora, o que você está aqui semestre, e na prática o que se aprende? Nós estamos agora no terceiro semestre e daqui a pouco tem que sair correndo porque tem a apresentação, do professor Altair. Eu estou chegando aí, calma aí. Que já mandei por e-mail, já está aí. E amanhã o Luciano Coutinho vai tá lá? É amanhã? Sexta-feira o Coutinho vai estar lá e na segunda-feira vai estar discutindo trabalho e produtividade com o pessoal do IPEA, que vai estar lá também falando, fazendo um trabalho. Então é importante participar, quem estiver assistindo poder participar, entrar no site do IES e participar. Mas o que nós temos, só para responder, Franzinho, a nossa turma está no terceiro semestre, né? São 6 semestres ao todo, nós estamos no terceiro semestre. Já estamos iniciando nesse semestre já um pré-projeto de trabalho, onde cada grupo ou cada indivíduo, né? Cada aluno individual vai escolher o seu tema, faz um debate num grupo, um grupo de assemelhamento, aquele que está mais próximo, para fazer um debate perto daquilo que todo mundo está fazendo, e depois cada um vai seguir o seu caminho, dando término aos seus trabalhos. Nós estamos agora fazendo os pré-projetos para o ano que vem, a partir do ano que vem, já poder trabalhar muito mais na elaboração dos projetos que vão ser os primeiros aí da escola, e tem projetos muito interessantes aí na área, inclusive o que você está falando aqui do servidor público, é um debate que foi falado agora com esse rapaz que está da ANICA, Sebastião Soares, né? Esse debate que ele fez aqui é um debate que tem na sala de aula, dessa questão do público e privado, porque a concepção do trabalho em si, se você faz qualquer pesquisa que você for fazer no mundo do trabalho, ele sempre é colocado o trabalho enquanto um trabalho pré-industrial, ou operário, sempre voltado para o estudo da indústria, né? Porque vem pela industrialização, né? Tem todo esse conceito aí de se colocar o desenvolvimento a partir da indústria. Então, todo o estudo do trabalho está na indústria. E isso também gera, entre os alunos, gera uma certa inquietação, como a gente pode dizer assim, porque tem um grupo grande de servidor público dentro da escola que gostaria de ver trabalhos e gostaria de ver pesquisas desenvolvidas na área do serviço público. E, inclusive, esse grupo vai desenvolver um trabalho que eu espero que lá na frente possa ser bem valoroso para poder apresentar para a sociedade todas essas dificuldades aqui que o Sebastião colocou da categoria servidor público, que também é trabalhador e precisa ser olhado não só por nós, não apenas por governo, mas pela sociedade, por aquele que usa o serviço público, sabendo que aquelas pessoas também são trabalhadoras. Aliás, vou propor aqui um tema, tá? Que é a terceirização no serviço público. Eu combato, a terceirização é nociva sobre todos os aspectos, mas no serviço público ela é particularmente nociva porque são essas empresas terceirizadas que fomentam os caixa 2 e que alimentam um sistema criminoso de financiamento de campanha que existe no Brasil. Aliás, eu estava acabando antes de vir para cá, eu estava na minha casa
e por acaso lendo uma revista Carta Capital que fala das empresas que servem quentinhas nos presídios. E é no mínimo crime organizado lá de fora, tá? Os que estão lá dentro estão condenados, evidentemente, porque cometeram atos ilícitos, etc. Mas os que estão aqui sob a fachada da legalidade se aproveitam até da condição dos presos para extorquir o Estado e extorquir a população através de práticas faz de contrato que não cumpre, vende comida estragada. E aí, quando você vai ver, na época de financiamento de campanha, estão sempre lá financiando candidatos. Então, a terceirização é um problema gravíssimo no serviço público e tem que ser combatido cotidianamente. Nós temos um intervalo daqui a pouco, né? Temos o intervalo aqui quando completa 30 minutos, mas antes do intervalo, Enésio, eu queria mostrar aqui um novo material sindical, como eu venho mostrando, que é Seminário Internacional O Trabalhador no Setor de Gastronomia. É promovido pelos sindicatos hoteleiros de São Paulo e por outras entidades, no Hotel Lex Brasil, na Rua São Joaquim, 216, Liberdade, São Paulo, 7 e 8 de novembro de 2013. Então começa amanhã, quinta, às 9h30, termina o último debate aqui às 15h30, e no dia 8 começa às 9h30 e vai até às 17 horas. E tem aí, aliás, o Jazz estará lá, o Silvestre, José Silvestre Prado de Oliveira. Depois alguém vai falar sobre a questão do McDonald's, a dura face do trabalho flexível, já denunciado aqui várias vezes. Também o Moacir Teske, que preside a Confederação Nacional da Categoria. Portanto, é um evento interessante, que é uma categoria muito presente na nossa vida. Discussão sobre greve, né? Exato. Tá Também tem. Porque todo dia a gente entra no bar, numa padaria, num restaurante, etc. Então, esses trabalhadores no hotel estão sempre nos atendendo com presteza. Posso chamar o intervalo, Enes? Então vamos ao intervalo e daqui a pouco voltamos com o Nildo e com o Nelson, Nildo dos Metalúrgicos Guarulhos, aluno da escola do Diese, e Nelson de Chueira e Caram, que responde pela Escola de Ciências do Trabalho do Diese. Até já. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. A FEComerciários sorteou 2 motos 0 km, respectivamente, entre os dirigentes sindicais comerciários e os funcionários dos sindicatos filiados e da federação. Ambas foram doadas pela FEComerciários devido à celebração do Dia do Comerciário, dia 30 de outubro. A primeira moto saiu para o diretor dos Sincomerciários de Jales, Mário Bezerra Costa. A segunda para o funcionário dos Sincomerciários de Americana, Marino Marcos Martini. Foi a primeira vez que a diretoria da FEComerciários fez estes sorteios por entender corretamente que os dirigentes e os funcionários das entidades sindicais também devem ser valorizados nas lutas das causas comerciárias. Paola Moraes Rocha Gonçalves vai representar Matão na final do Miss Comerciária Paulista 2013 e Júlia Mayra Azevedo da Silva, a cidade de Taquaritinga. Elas foram eleitas no dia 1º de novembro, num desfile organizado pelos Sincomerciários de Matão, presidido por José Carlos Pellegrini, o Ney. Já a cidade de Barretos estreou Miss Comerciária com a vitória de Juliana Cristina Pereira, eleita durante o 17º jantar em homenagem ao Dia do Comerciário, dia 2, sábado, no gigantesco Parque do Peão. Os presidentes Mota e Joel de Paula coroaram a Miss. Mota, presidente da FEComerciários, participou da primeira festa da família comerciária de Araçatuba, dia 3 de novembro. Estiveram ao lado do líder sindical no Seca Clube, vereadores e agentes políticos de Araçatuba e região. Mota recebeu das mãos de José Carlos dos Santos e do vereador Rosaldo de Oliveira o voto de aplauso, concedido pela Câmara Municipal de Araçatuba. A honraria foi respaldada pelo trabalho social da FEComerciários em benefício de toda a população do estado de São Paulo e, mais precisamente, em favor da categoria que representa. Mota agradeceu a homenagem e destacou a importância da categoria em formar uma base parlamentar
seja nas câmaras municipais, assembleias legislativas e Câmara dos Deputados. Na verdade, a gente tem a princípio de cumprimentar a Nova Central por essa iniciativa. As categorias envolvidas em turismo e hospitalidade são categorias que, direta ou indiretamente, estão relacionadas com os grandes eventos esportivos que vêm. E as nossas dificuldades de estar conduzindo o encaminhamento para o transcorrer também desses eventos. Nessa oportunidade, eu gostaria de me dirigir a todas as mulheres do Grupo Turismo e Hospitalidade, em especial as mulheres que participaram e fizeram acontecer o Viver Mulher. Eu gostaria que vocês se enganjassem nessa campanha do Outubro Cor-de-Rosa. Afinal das contas, foi pensado em vocês que essa campanha foi instituída. Pedimos a colaboração de vocês, que leve aos nossos associados, as pessoas mais simples, as pessoas que mais precisam, para que traga ao seu médico a necessidade de fazer esse exame. Muito bem, voltamos aqui ao vivo com Câmara Aberta Sindical, o programa aqui de debate o mundo do trabalho, hoje falando do DIEESE, da Escola de Ciências do Trabalho do DIEESE, com Nelson de Chueire Caran, que é o coordenador, economista de formação e coordenador da escola, e com o Nildo Queiroz, que é dirigente sindical dos metalúrgicos de Guarulhos e que tem uma militância reconhecida na área da saúde e segurança no trabalho. Por falar em Guarulhos, quero mostrar aqui, Enéas, um boletim que os servidores municipais estão distribuindo na base, chamando educadores e demais companheiros. Nossa luta continua. Dia 8, portanto, agora sexta-feira, haverá reunião da educação no STAP para tratar do que foi debatido na CPN do dia 30. Então chama para o sindicato, todos ao STAP, dia 8, sexta-feira, às 19 horas, na Avenida Esperança, 840, Vila Progresso. E há uma manifestação, porque, se não me engano, foi no dia 14 de outubro exatamente, professores, agentes escolares, assistentes de gestão, cozinheiras, etc., ocuparam as ruas de Guarulhos, cobrando da prefeitura o 151 na prática, a Convenção 51 na prática, ou seja, diálogo com aqueles trabalhadores que prestam relevante serviço à população. Especialmente, todos os servidores são importantes, mas os da educação nem se fala. Caramba, para fugir um pouco aqui do tema, e para que nossos telespectadores possam falar, como é de direito aqui no Câmara Aberta, o Jaime do Bonfilioli pergunta o seguinte: as cargas tributárias e trabalhistas brasileiras serem fatores inflacionários têm relação uma coisa com outra ou não? Ou a inflação mais é de demanda? Não, carga tributária de jeito nenhum, né? A inflação dos últimos... No começo do ano teve um repique inflacionário importante, mas ele estava muito centrado em alguns produtos alimentares, sobretudo aqueles que são comercializados aí internacionalmente, né? Então, hoje, o DIEESE até está divulgando hoje o custo de vida, teve um leve aumento na taxa do mês passado para cá, também com relação aos produtos alimentares. Mas não, a carga tributária não é o elemento aí que vem ocasionando a inflação. Na verdade, a inflação no Brasil, essa última desse ano, na verdade o que acontece é que vários setores que detêm um controle sobre o mercado começam a impor seus preços, né? Então são os chamados aí setores monopolísticos da economia. Então, por exemplo, muito do que as donas de casa viveram e sentiram aí nas compras do supermercado tem mais a ver com o controle de algumas grandes redes comerciais na fixação de preço do que propriamente da remarcação, da elevação de preço, a não ser alguns muito pontuais, como foi o caso do tomate, né? Correto. Bom, Nildo, a Inês de Guarulhos pergunta: o movimento sindical teria sido o grande responsável pela saída de empresas e fábricas de São Paulo?
e saíram, elas foram para Guarulhos, facilitou lá para o lado do sindicato, né? Se o movimento sindical de São Paulo foi responsável, muito obrigado, mas eu tenho certeza que não. A saída de uma empresa de um lugar para o outro, isso é a questão da... Você estava falando da economia, tem a guerra tributária, né? Você tem que reduzir impostos, tem que reduzir a carga tributária de uma forma geral para acabar com essa guerra que existe entre os estados. E estados e municípios que acabam ofertando benefícios para levar as empresas, tirar de um canto para outro. E eu acredito que não é o movimento sindical, porque em qualquer lugar que for instalar uma empresa vai ter um movimento sindical. Então ele não pode ser responsabilizado pela saída das empresas, até porque elas vão para onde facilita elas lucrarem mais, né? E o movimento sindical não é impedimento para isso. O capital está sempre buscando porto seguro, né? Aliás, o Caram pode até comentar se quiser, nos Estados Unidos, onde a legislação é totalmente diferente daqui do Brasil, a nossa é muito melhor, lá empresas chegam em certos estados a dizer, se houver sindicato aí eu não me instalo, né? Acabam até impondo a condição para que não haja sindicato a fim de se instalarem em certas regiões, o que é uma hegemonia absolutamente intolerável da parte do capital, né? Aqui no Brasil está escrito na Constituição, não sei na americana que está escrito, mas aqui está escrito que a propriedade tem função social. Bom, vamos voltar aqui ao DIESE e ao curso de Ciências do Trabalho, porque tem uma pergunta do Jorge de Indianópolis. Como está sendo para o DIESE administrar o curso de Ciências do Trabalho, uma vez que o forte da entidade sempre foi prestar assessoria ao sindicalismo, assessoria econômica, além de desenvolver pesquisas e estatísticas? E eu pergunto, Caram, essa escola ela é viável ou não? Ou o DIESE tem que botar dinheiro lá? Os alunos suficientemente contribuem ou há insuficiência? Bom, em primeiro lugar, para o DIESE, como eu já disse, não é uma novidade fazer atividade de educação, já está na história, na origem do departamento. Em segundo lugar, aquilo ali não é um espaço, a escola não é um espaço de negócio, né? Ali é um espaço onde a nossa preocupação é formação. E qual acho que isso é importante destacar, qual é a intencionalidade dessa escola e desse curso? É recolocar a questão do trabalho no centro do debate da sociedade. Então, nós falamos sempre que o Brasil precisa ter um novo modelo de desenvolvimento, etc. Bom, nós queremos, a partir dessa escola, estar formando, preparando dirigentes sindicais, mas não só dirigentes sindicais, porque essa é uma escola aberta a toda a sociedade, né? O processo seletivo que está em curso aí até novembro, qualquer pessoa pode se candidatar, embora boa parte hoje dos nossos alunos sejam dirigentes sindicais, mas está aberta para assessores parlamentares, professores, pessoas ligadas ao direito, gestores públicos, enfim, é uma escola aberta. E a manutenção dessa escola ela é feita pela contribuição das entidades sócias do DIESE, pela contribuição dos alunos, mas como a proposta pedagógica dela requer uma atenção, né, uma dedicação dos professores, uma qualificação dos professores muito diferente do que a gente tem no padrão aí fora, esses financiamentos eles não são suficientes e aí a gente tem complementado o financiamento da escola com projetos de cooperação, sobretudo aí com o Ministério do Trabalho e o Governo Federal, que vem financiando uma parte dessas iniciativas aí da escola. Perfeito. Você, de certa forma, já respondeu ao que o Reinaldo, da Vila das Mercês, perguntou, se o curso é só aberto a sindicalistas ou também a estudiosos de outras áreas que se interessam pelo movimento sindical, se essas pessoas podem se inscrever. Pode, né, Nildo? Com certeza. É tanta prova que das 42 pessoas que começaram os estudos, né, 1/3 era fora do movimento sindical. Então, não é um curso específico ou fechado do movimento sindical. 1/3 das pessoas dentro do curso eram de outros segmentos e não tinha nenhuma ligação com o movimento sindical. Nenhuma ligação não, são trabalhadores, está ligado ao movimento. Mas nenhum era representante direto de alguma categoria, ou seja, não era dirigente sindical, não era assessor e nem era funcionário de nenhum sindicato. Eram pessoas que vieram da sociedade querendo participar. E participaram muito bem até agora, para o final. Nildo, Ricardo de Americanópolis pergunta, gostaria de saber do dirigente Nildo
o que o curso poderia acrescentar no dia a dia da luta sindical, como atos em portas de fábrica, mobilizações, greves, etc. Bom, Ajuda? É claro, o primeiro lugar de tudo, o mais importante, independente do DIEESE ou de qualquer outra escola, é o conhecimento. E o curso, ele agrega o conhecimento para que a gente possa fortalecer o debate, principalmente que nós estamos aqui num teórico, né, ou um dito combate ao sistema capitalista, nós precisamos ter essa teoria, nós precisamos descobrir, precisamos aprender isso para poder fazer o debate com as ideias que estão vigentes na sociedade. E a escola tem nos ajudado a reforçar esse conhecimento, né, não só aliando aquilo que a gente já tem na prática, no dia a dia, de fazer os trabalhos de porta de fábrica, de mobilizar, de fazer a greve, mas também aliando esse discurso nosso, né, do dia a dia com o conhecimento teórico, porque a gente tem feito muitas discussões dentro da sala de aula, não conhecendo apenas os teóricos ligados à esquerda, como o mais importante, que é Karl Marx, mas nós também temos a oportunidade de debater Max Weber, de debater Durkheim. Temos daqui a pouquinho está fazendo um trabalho sobre os pensadores da sociedade, temos que ver Locke, Hobbes, Maquiavel, né? Então não é só esse tipo de conhecimento que as pessoas poderiam imaginar, né? Então aí facilita, ajuda para que a gente ganhe conhecimento, que a gente reforce a teoria para poder atuar cada vez mais na base. Eu quero perguntar ao Nelson Caran, que responde pela Escola do DIESE, se a questão das novas tecnologias, né, sobretudo da tecnologia da TI, né, tecnologia da informação, que chegou de forma avassaladora, se isso é debatido no curso, se isso é estudado no curso. Mas eu acho que nós temos uma reportagem, não é isso? Então nós estamos agora na hora de chamar a reportagem, aí o Caran responde depois da matéria da externa. A matéria que vocês vão ver é sobre a visita do ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, aos sindicatos de engenheiros aqui do estado de São Paulo, que aconteceu esta semana, e ele foi falar sobre as obras da Copa, sobre a mexida na infraestrutura das cidades que vão receber Copa e Olimpíada, geração de empregos, tecnologia e uma série de outros assuntos. O Aldo é seguramente um dos melhores quadros da política brasileira, é muito preparado. Eu não acompanho a palestra, quero assistir a entrevista, depois a gente, se for o caso, comenta. Vamos à matéria. O Câmara Aberta Sindical se encontra hoje no Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, aqui na região central da capital. A entidade recebe hoje o ministro do Esporte, o Aldo Rebelo, ex-deputado, conhecido, né? É uma pessoa assim, conhecida na militância de esquerda, conhecida na política brasileira e agora dirige um ministério numa época em que o Brasil faz grandes obras para a Copa e para as Olimpíadas. Já estudada e projetada por consultorias de repercussão e de nome internacional, a Ernst Young e a Fundação Getúlio Vargas, fizeram um estudo denominado Impactos Socioeconômicos dos Grandes Eventos, e no caso da Copa do Mundo no Brasil, projetando que só a Copa do Mundo tem potencial de gerar 3.600.000 empregos no país. Ou seja, só a Copa do Mundo pode gerar mais do que um Uruguai de empregos no Brasil. Murilo, por que a presença do ministro aqui no Sindicato de Engenheiros hoje? Olha, nós temos um convênio com o Ministério dos Esportes, a nossa Federação Nacional dos Engenheiros, juntamente com os sindicatos de engenheiros aqui do estado de São Paulo, e que nós discutimos e acompanhamos as obras da Copa do Mundo. O ministro Aldo, atendendo ao nosso pedido, ele vai aqui hoje fazer uma retrospectiva, ou seja, vai falar como é que está, que estágio estão as obras, quais são as propostas à frente, o legado. Quer dizer, é para nós de suma importância, nós da área tecnológica, escutarmos o ministro, discutir com o ministro as questões de infraestrutura, o legado e os próprios estádios que estão sendo construídos. É manifestação hoje, manifestação pacífica. Muito bem, eu havia dito que eu não havia acompanhado a palestra. É verdade, eu fui lá, entrevistei o Murilo e depois as cenas lá com o Aldo foram colhidas posteriormente, né? E a Daiane Santos, que estava lá para fazer a matéria, acabou não fazendo porque o Aldo chegou um pouco atrasado, aquela correria de ministro,
e é uma verdadeira entourage que cerca esse povo, eu não sei para que tanto assessor, e aí você acaba não conseguindo falar, às vezes, com a autoridade. Mas o Aldo é uma pessoa assim, fácil de contato, não tem frescura nenhuma com ele. Em outras oportunidades vamos poder conversar com o ministro dos Esportes, que citou a criação de 3.600.000 empregos no Brasil em função das obras da Copa, quero crer que das Olimpíadas também. Nildo, tem uma pergunta de Guarulhos aqui que eu não poderia deixar de fazer, embora não esteja ligada ao tema, mas o programa ao vivo, a gente faz o programa, mas o telespectador é que flui mais ou menos na pauta aqui, né? Sim. Se o senhor poderia nos informar quantas empresas e fábricas saíram de Guarulhos nos últimos anos? Olha, muitas? Eu acho que assim, das metalúrgicas, a mais importante que saiu recentemente foi a SEW. Né? E saiu não por conta do sindicato, dicas de passagem, saiu por conta de uma política, de uma dificuldade do município em poder estender, a pedido da empresa, uma isenção fiscal para que ela pudesse ampliar os seus postos de trabalho. Nós temos um outro caso que foi a VEG Motores, que saiu de Guarulhos também, não por conta do movimento sindical, mas porque ela precisava ampliar o seu pátio, sua área para contratar mais trabalhadores e para aumentar os seus investimentos, e ela não pôde fazer isso por conta que ela ficava localizada numa área de proteção permanente, então não podia mexer naquele lugar, e minha empresa foi embora. E aí ela foi para a Zona Franca, que lá a vida é boa. Foi para a Zona Franca, porque a vida é boa, e porque tem os benefícios, inclusive, que a gente acabou falando, de isenções por conta da carga tributária dos municípios. Perfeito. Agora, Guarulhos atraiu, eu me lembro que da Valeo, que se mudou lá há alguns anos, tem atraído empresas fabris e setor de comércio e serviços? Eu acho que de um shopping novo, né? De um modo geral, nós estamos falando do trabalho, de um modo geral, Guarulhos tem alavancado a questão do trabalho nos últimos anos. Né? Guarulhos tem tido saldo positivo na geração de empregos. Os estudos feitos pela subseção do DIEESE, ao qual o Rodolfo é o nosso técnico dentro do sindicato, tem feito esse levantamento e colocado ao sindicalismo, né, para Guarulhos, os estudos que Guarulhos tem se desenvolvido não só na questão monetária, né, econômica, de ter alcançado um orçamento maior, mas também de ter alcançado um maior nível do número de empregos e de postos de trabalho, principalmente na indústria de transformação. Perfeito. Lembrando que o prefeito atual de Guarulhos, o Sebastião Almeida, foi metalúrgico. Trabalhou na Borlém. Né? Hoje Maxion, né? Maxion, é isso. Tem um outro Nildo aqui participando do programa, mas é o Nildo Nogueira. Esse aqui participa de todos os programas, é o nosso amigo. Nildo é sempre participativo. É o Nildo, grande cara, grande figuraça, o Nildo, dirigente sindical comerciário, muito atento aos assuntos, assim, muito observador, faz sempre comentários pertinentes. E vamos ver o que disse o Nildo dessa vez, que eu não li aqui, eu vou ler agora. Diz aqui ao DIEESE: eu tenho notado que o DIEESE coloca muitos dados de pesquisas de 2 ou 3 anos atrás. Gostaria que também fizesse a pesquisa, se é que não faz, da atualidade, sobre desemprego, dando sugestões aos sindicatos como melhorar aqui no acondicionamento, não entendi, de várias atividades econômicas. É assim ou estou enganado? O DIEESE não tem... as pesquisas são já meio vencidas ou estão, digamos, atuais? Sobretudo a pesquisa de emprego e desemprego, que o DIEESE já realiza aqui em São Paulo desde 1985, ela é uma pesquisa mensal que traz dados atualizados e bastante originais aí sobre o mercado de trabalho no Brasil. A pesquisa do custo de vida é divulgado mensalmente, assim como a cesta básica, um conjunto de pesquisas regulares e mensais que o DIEESE realiza. Agora, há pesquisas específicas, aí dependendo da demanda das entidades sindicais. Nós, nos últimos anos, aí, realizamos um trabalho de levantamento do perfil dos comerciários aqui de São Paulo, a pedido do sindicato, um trabalho repleto de informações atualizadas sobre o que pensa o trabalhador comerciário. Então, há várias pesquisas regulares e sob encomenda que o DIEESE realiza para o conjunto dos trabalhadores. E também fez para os metalúrgicos de Guarulhos, por ocasião dos 50 anos, né, Nildo? Fez uma excelente pesquisa, o perfil dos metalúrgicos de Guarulhos, né, o perfil dos trabalhadores metalúrgicos, complementando o que você já colocou, né, Carlos? Fez uma pesquisa abrangente,
dizendo inclusive até a religião que os metalúrgicos, né, têm uma certa preferência. Então a pesquisa foram 2.088 entrevistados, se não me engano, em 100 fábricas, né? E pesquisa de campo. Pesquisa de campo. Nós levamos, nós indicamos as empresas, fizemos todo o contato e eles foram, empresa por empresa, trabalhador por trabalhador, trouxeram uma pesquisa por amostra, né? Mas uma pesquisa muito importante para a gente. Olha aqui, Kleber de Guarulhos, Franzinho, não faça patrulhamento stalinista com as perguntas dos telespectadores. É que às vezes eu não entendo, não é nem stalinista, nem leninista, embora eu goste do Stalin, viu? Ao contrário do que dizem por aí. Não quero poupar os entrevistados. A minha pergunta era se nos últimos 13 anos a estimativa do número de empresas e fábricas de Guarulhos que saíram de Guarulhos. Não, aumentou o número ou caiu, afinal? Quer saber aqui o nosso Kleber. Se nós formos... é que nós não temos um estudo feito no município de Guarulhos para dar conta dessa pesquisa da forma que ele quer, né? Você dizer, o número é tanto, nós não temos. Né? Não temos, não o sindicalismo, mas o município em si nunca encomendou uma pesquisa, e está aí o DIEESE, que o município poderia ter utilizado, não só o DIEESE, como qualquer outra instituição, não saiu em Guarulhos nenhuma pesquisa dando conta, nesses últimos 10 anos ou 12 anos, principalmente do governo Aurélio Pietá, qual é a situação das empresas de Guarulhos. Então, se nós não podemos responder, é porque, para poder dizer, precisa estar pesquisado. Só posso falar aquilo que está pesquisado. E pesquisa no município de Guarulhos, que eu tenha conhecimento, não tem nenhuma feita, pelo menos nos últimos 10 anos, para dar conta disso. Aliás, Kleber, aqui para dar razão à sua indagação, eu já fiz a crítica aqui, queria dizer que, eu vou repetir, eu considero que o governo do Partido dos Trabalhadores, uma das falhas, é que não fez até agora em Guarulhos um levantamento da planta efetiva, da planta industrial de Guarulhos. Eu acho um erro. Nós temos que entender, numa cidade tão grande quanto Guarulhos, quantas fábricas tem? Elas atuam em que setores? Qual é o padrão tecnológico dessas fábricas? Elas estão legalizadas? Elas estão ilegalizadas? Estão em área de mananciais? Estão no distrito industrial? Estão no meio do bairro hoje, poluindo e fazendo barulho, etc. Então é preciso, e também os trabalhadores, quantos trabalham, qual é a média salarial, qual é o padrão de formação, de qualificação e de educacional desses trabalhadores. Eu acredito que é uma dívida, vou até sugerir aqui ao Caran que o DIEESE faça uma abordagem lá no bom sentido ao Almeida, porque seria bom para Guarulhos, seria bom para a economia do estado de São Paulo ter esses dados. Francisco, só contribuindo com a tua fala, se nós pegarmos Guarulhos, como você falou da questão do emprego, não tem feito uma pesquisa nesse sentido, porque quando você procura as entidades de Guarulhos, do município, né, entidade pública, que oferecem curso de mão de obra, se você pegar a lista de cursos, na grande maioria das vezes, eles não atendem à necessidade da indústria. Não atendem à necessidade não só da indústria, como do comércio, como do serviço. Então, é um curso padrão. E é padrão por quê? Porque não fizeram as pesquisas que são necessárias para saber qual é a necessidade não só da empresa, mas da área de serviço e, inclusive, do setor público. Perfeito. Nelson Caran, estamos correndo contra os segundos. Me diga uma coisa, como é que faz para se matricular na escola do DIEESE, Ciências do Trabalho, onde fica e quanto custa? Então, a escola fica situada na Rua Aurora, no centro de São Paulo, próximo à estação da República do metrô. As inscrições para o curso estão abertas até o final desse mês, nós estamos com uma turma praticamente fechada, então quem desejar que corra lá para fazer a inscrição. O processo seletivo é muito simplificado, nós estamos fazendo por agendamento, ele se compõe de uma redação que o candidato faz na hora e de uma entrevista sobre as expectativas dele em relação ao curso. Então ele é bastante simplificado. O custo da mensalidade hoje é em torno de R$600, mas muitas entidades aí têm patrocinado os seus alunos aí com bolsas de estudo, né? Os sindicatos metalúrgicos é um dos patrocinadores. Então, a questão do recurso ela não é o fator limitante aí para a entrada do aluno. Eu queria só aqui aproveitar também, Franzinho, e registrar, você perguntou aí sobre se o curso vai tratar das novas tecnologias e tal. Na verdade, essa escola tem um diferencial também importante, que é o seguinte, o currículo dela, a grade curricular, ela vai acontecendo de acordo com o interesse dos alunos, né? Então, ao contrário de outras escolas que recebem o currículo pronto, é o interesse dos alunos, as pesquisas que eles querem fazer,
é que vão nos ajudando a organizar essas disciplinas. Então, agora nós estamos, por exemplo, no momento de discutir lá com as turmas quais são as ofertas das disciplinas aí para o próximo semestre. Não é engessado. Nildo, sim ou não, vale a pena você se deslocar de Guarulhos todos os dias para fazer esse curso? Compensa o sacrifício? Compensa o sacrifício e fico bravo como já estou atrasado. Né? E olha, como nós estamos para... Se a luta até hoje foi regulamentar o trabalho, capital se prepare, nós estamos se preparando para regulamentar vocês. Muito bem, então fizemos aqui mais um Câmara Aberta Sindical ao vivo. E hoje bateram o carimbo em mim aqui de stalinista. Mas o telespectador tem direito, tá? Eu fico feliz quando discordam de mim e quando me contestam. Porque senão fica Rede Globo, né? Fala, deita aquela falação, a senhora Derberg vai lá, fala que o mundo está acabando, ninguém tem direito de perguntar, né? Ninguém tem direito de contestar. Aqui não, aqui fala, contesta e todos, na medida do possível, são contemplados. É por isso que o Câmara Aberta tem credibilidade. Não estou dizendo que os outros não tenham, mas a nossa credibilidade é porque aqui também o contraditório é explicitado ao vivo e em cores. Muito bem, fizemos mais um Câmara Aberta Sindical com o Nelson Caran, do Diese, com o Nildo Queiroz, o Nogueira participou com pergunta dos Metalúrgicos de Guarulhos, esperando ter feito um bom programa. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam e até quarta-feira que vem com o novo Câmara Aberta Sindical.